Tudo bem, pessoal? Vamos lá, trocar ideia um pouquinho, conversar, tá? Vamos lá. Dando continuidade ao nosso tema, na aula passada nós falamos de processo e procedimento, sendo o processo, tecnicamente falando, formas com que o judiciário se desenvolve, formas que o processo se desenvolve. Nós temos processo de conhecimento, onde eu conheço o direito para ser aplicado ao caso concreto. Eu vou ter processo de execução, que parte de um título, parte de uma certeza de um direito. E tem outras coisas, como o processo cautelar, do Código de 73, que é mais uma natureza de uma medida. Vamos ter processo hoje de natureza mandamental, tá? Então, nós temos algumas coisas com relação a isso, que são conceitos explicitados na aula passada. Dando continuidade a isso, pessoal, a gente tem que fazer aquela advertência, né, ao fato de que eu estou completamente à disposição de vocês e que esta é a forma que nós temos de tentar repassar o conteúdo, tá? Por isso, eu deixo novamente à disposição dos senhores o meu contato para tudo aquilo que vocês acharem interessante, tudo aquilo que vocês acharem que eu posso agregar, que eu possa esclarecer aos senhores, eu estou 100% à disposição, ok? Feita essa consideração, a gente tem que tratar da sequência da matéria. Qual seria a sequência da matéria? Petição inicial, pessoal. Tá? Petição inicial, como a gente já falou diversas vezes, é aquilo que dá início no processo judicial. Nós sabemos que no processo judicial não existe fórmula mágica. Tá? Necessariamente alguém tem que chegar, tem que formular o pedido para que o judiciário se desenvolva. Tá? Então, todos os contornos, todos os limites da lide são fixados no momento que esse pedido é realizado. Mais especificamente, a gente tem uma coisa que a gente chama de princípio do dispositivo, que diz assim: o processo não inicia sozinho, alguém tem que ir lá e tem que acionar o dispositivo. Esse dispositivo no processo civil chama-se petição inicial. Então, alguém tem que ir lá formular a petição inicial para que o processo se inicie. Para apenas a título de curiosidade, pode acontecer que o sujeito não tenha condições de formular o pedido, não tenha esclarecimento, não tenha alguma dificuldade, né? E daí é lícito que este sujeito seja representado por alguém, tá? E alguém, às vezes, até extraordinariamente. Então, às vezes, uma criança pode ser representada pelo Ministério Público, né? Pelo seu pai, uma empresa, ou um direito de uma coletividade de pessoas, por uma associação. Então, quando aquele sujeito não tem condições de ele entrar e ele ir atrás do judiciário, o judiciário não dispensa a petição inicial, mas ele coloca a função de alguém representar esta pessoa. Tudo bem? Então, coisa assim bastante simples, né? E que a gente tem que compreender. O que delimita o processo é o que foi pedido, é a petição inicial. Tá? E não existe processo sem petição inicial, sem alguém para fazer esse pedido. Imagine aquele exemplo simples que a gente traça. Magistrado indo para o seu trabalho, passa pela praça e vê uma criança em situação de risco. O que ele pode fazer? Claro, o magistrado é uma pessoa que tem prestígio público, ele vai falar com o policial e a coisa vai se encaminhar de alguma forma. Mas, tecnicamente falando, o magistrado nessa situação não pode fazer nada. O que ele pode fazer é chegar no fórum, pedir para o promotor, por exemplo, que é uma pessoa que tem legitimidade para defender o interesse de uma criança, formular um pedido, o pedido vai para o magistrado e daí o magistrado pode deferir dentro de um processo judicial que alguma coisa seja realizada. Sem isso, não existe como. Sem processo, não existe decisão judicial. Sem petição inicial, não existe processo judicial. Tá? É por meio da petição inicial que os elementos identificadores da ação ficam determinados. Lembra que a gente fala lá que o que identifica um processo são as partes, o pedido e a causa do pedir? Sempre que eu tenho esses três elementos exatamente iguais, eu tenho processos exatamente iguais. E se eu tenho processos exatamente iguais, eu tenho que pensar: o primeiro processo já acabou, coisa julgada. O primeiro processo ainda está tramitando, litispendência. Então eu tenho que me ter a essa situação. Eventualmente, destes três elementos, apenas dois repetem. Se dois repetirem, eu não estou diante do mesmo processo, mas eu estou diante de um processo conexo. Imagine, mesma causa de pedir, mesmo pedido, partes diferentes. Uma assinatura básica
contra um plano de telefonia, por exemplo, diversos clientes, então as partes são as mesmas, a causa de pedir é a mesma, não, ou melhor, a causa de pedir é a mesma, o pedido é a mesma, só que as partes são diferentes, a empresa de telefonia e diversas outras pessoas. É o mesmo processo? Não, são processos conexos, de modo que é benéfico para a justiça que reunir todos os processos em um só, por uma questão de economia processual e segurança jurídica. Tá? Então, é muito importante. O que determina os elementos do processo, os elementos identificadores da ação, partes, pedido e causa de pedir, é a petição inicial. Tá? E nós vamos falar do pedido na próxima aula, só com relação a ele, mas eu já digo para vocês, o pedido é a parte mais importante do processo. Então, por quê? Porque é no pedido que você fixa o que você quer, tá? E o que você não quer, você vai, ou seja, você só tem chance de ganhar judicialmente aquilo que for explicitamente pedido. Tudo bem? Essa petição inicial, pessoal, tem alguns requisitos elementares. O requisito da petição inicial estão no 319, aquilo que tem que constar especificamente do texto, está no 319, né? E nós vamos ter a sequência, o 320, que vai trazer para a gente quais são os documentos indispensáveis, ou qual é a ideia que o legislador tem com relação a isso. Então, 319, 320. Pessoal, o que eu digo? Eu digo que enquanto você não pega a prática, sempre que fizer uma petição inicial, abra o 319 e vai lá e tique, inciso por inciso. Será que eu preenchi, eu coloquei? Tá? Digo assim, o ideal era sempre fazer, pessoal. Mas a gente acaba divulgando bastante, fazendo outras coisas, pega ações outras, muda um modelo, muda alguma coisa, e a gente acaba sendo desleixado e não faz isso. Mas qual é o ideal? O ideal é, sempre que você terminou uma petição inicial, confere no 319. Eu preenchi todos os requisitos legais? E quais são esses requisitos legais, pessoal? Esses requisitos intrínsecos que o texto da peça tem que ter. Tá? Primeiro, o juiz é quem é dirigido. Nesse momento, na primeira linha da sua petição inicial, você vai usar tudo aquilo que foi estudado de regra de competência para fazer a primeira linha da sua peça. O excelentíssimo senhor juiz da vara civil da comarca tal. Então você vai demonstrar que você sabe isso. Tá? Então, mas é esta a função da, petição, da primeira linha, demonstrar que você sabe a regra de competência? Não. É para que você consiga encaminhar para o lugar correto, de acordo com as regras de competência que você estudou antes. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês? O que acontece se eu errar a primeira linha da minha peça e endereçar para o juiz errado? Vai chegar para o juiz errado, ele vai automaticamente vai olhar pela regra da pilha, que ele quer ter menos processos na pilha para julgar, ele vai mandar para o lugar correto. Perdi o processo, direito você perdeu? Via de regra não, claro que é possível, mas via de regra não. Simplesmente eu perdi tempo, e tempo é dinheiro, tá? Mas na vida do advogado acontece isso. Já na vida do acadêmico, quando você erra o endereçamento da sua peça, quando você erra a primeira linha e endereça para o juiz errado, o que acontece? Você demonstra claramente que você não sabe a regra de competência. Você vai perder uma nota considerável que dificilmente vai permitir que você passe. Tudo bem? Então, juízo, primeira linha. Tá? Segundo, você vai qualificar o que? A parte, vai dizer qual é o nome, prenome, estado civil, se é estado inalientável, do que ele vive, né? Vai dizer o CPF dele, o RG, o e-mail, o endereço. Então isso para quem? Das duas partes. Você tem que individualizar as pessoas que estão discutindo judicialmente. Então você vai ter que mostrar que é o João da Silva, que mora na casa da esquina, e não o João da Silva, que mora na casa no meio da quadra. Eu tenho que conseguir individualizar isso. Quanto mais detalhes eu conseguir fazer com relação a isso, mais segurança eu tenho no processo. Tá? Muito comum que isso aconteça. Por incrível que pareça, existem muitos homônimos no país. Eu mesmo, Edi, com 2D e Y, se você pegar o programinha do IBGE lá do censo, você vai ver que tem mais uma meia dúzia no Brasil com o meu nome, que é quase ímpar. Né? Então, imagine outras situações. É para esse tipo de problema que deve ser feita a qualificação o mais preciso possível.
Apenas exemplificando, isso acontece aqui, acontece no criminal também. No processo criminal é diferente? Não, é a mesma coisa, pessoal. Só que no processo criminal, às vezes eu não tenho a qualificação do réu. O que eu faço? Se eu não tenho a qualificação do réu, eu vou simplesmente pegar e vou mencionar coisas que eu conheço a respeito dele. Por exemplo, fulano de tal, filho de tal e de tal, ou vulgo tal. São formas de tentar individualizar a pessoa e evitar maiores problemas. Tudo bem? Isso é a nossa qualificação. Terceiro elemento, causa de pedir. Já falamos muito, mas o processo tem 3 elementos: parte, pedido e causa de pedir. Todo pedido tem uma causa, tem um fundamento, e eu tenho que deixar bem claro o que fundamenta o que eu estou pedindo. Ou seja, explicar por que motivo eu estou vindo em juízo pedir tal coisa. Então, esse é um elemento básico, isto é o que eu estou demonstrando para vocês. E esta causa de pedir, que tem que ser narrada, pode ser fática, ou seja, um acidente de trânsito. Eu tenho que constar os fatos que aconteceram para que o juiz entenda quem cometeu o ilícito de trânsito e fixe a obrigação de indenizar. Pode ser uma causa de pedir jurídica, ou seja, eu não tenho nenhuma controvérsia com relação aos fatos que aconteceram, mas eu entendo que com relação àqueles fatos que aconteceram, se aplica uma legislação específica que me dá um benefício tal. É o caso da prefeitura que está me cobrando IPTU, eu não tenho dúvida com relação a isso, mas eu vou dizer que a interpretação da lei dela está errada porque eu não sou obrigado a pagar aquilo. Então, os fatos não se negam, está se discutindo apenas direito. Então, existem processos onde eu discuto mais fatos ou mais direito. E eu tenho que narrar, eu tenho que explicar o porquê do pedido formulado em ambos. Tenho, então, causa de pedir fática, causa de pedir jurídica. Todo processo vai ter um mínimo que seja uma historinha e uma fundamentação jurídica. A gente costuma dizer e lembrando que o direito é a ciência do dever ser, que o magistrado conhece o direito. Tá? Então, se o magistrado conhece o direito, via de regra, eu precisava contar para ele só os fatos. No entanto, a gente não corre esse risco, tá, pessoal? A gente não vai contar com a interpretação do magistrado ser exatamente igual à nossa. Então, mesmo que eu esteja fazendo uma ação de cobrança simplesinha, que se fundamenta simplesmente na citação, há quem causa prejuízo a outra e tem a obrigação de indenizar, exatamente como está lá na lei, no Código Civil, eu vou dizer, com base no artigo tal, estou entrando com uma ação de indenização, entrando com uma ação de cobrança. Então, fazer de alguma forma, por mais sucinta que seja, a fundamentação jurídica, mesmo que o enfoque, mesmo que o que seja realmente discutido no seu processo não seja a fundamentação jurídica. Tudo bem? O que mais? Pedido e suas especificações. Já falamos lá, a parte mais importante do processo é a petição inicial. Por quê? Porque é a petição inicial que fixa partes, causa de pedido e o pedido. E a parte mais importante da petição inicial, sem dúvida, é o pedido. Tá? É o pedido que traça os trilhos, que vai dizer o que o juiz pode deferir ou não. O juiz não pode julgar nada que não esteja no pedido. Tá? Isso é uma aplicação daquele mesmo princípio do dispositivo que nós já falamos. Ele se aplica a todos os pedidos que podem ser decorrentes de um processo judicial. Então, o pedido, sem sombra de dúvidas, é a parte mais importante da petição inicial, que, por sua vez, é a parte mais importante do processo. No entanto, não vamos nos aprofundar em falar de pedido. Por quê? Porque pedido é objeto da nossa próxima aula, só fala dele, e lá a gente exaure, classifica, faz todas as observações que forem pertinentes. O que mais, pessoal? Valor à causa. Então, o artigo 291 vai dizer exatamente que toda ação tem que ter valor. Professor, mas nem todo processo tem conteúdo econômico. É possível? Sim. Ação de adoção, por exemplo. Dizer que eu sou pai de alguém não tem conotação financeira. Se tivesse, seria caríssimo. Mas não existe isso. Tá? Então, mas todo processo tem que ter. Então, eu tenho que inventar? Sim. Tá? Se eu não tenho nenhuma conotação financeira, eu vou colocar R$100, vou colocar R$1, vou colocar R$1.000, tá? Mas eu tenho que fazer isso, tá? Via de regra, o valor da causa, de acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil,
é aquele valor que corresponde ao benefício econômico buscado pela parte. Então, este é o valor da causa padrão. Existem outros critérios, porque às vezes você tem dúvidas, tem outras situações, mas eu acredito que essa matéria já tenha sido estudada no passado. Tá? Mas, por exemplo, uma ação de alimentos, a lei diz que o valor da ação será 12 prestações mensais. Tá? E assim por diante. Você tem o valor, estou discutindo o imóvel, o valor daquele pedaço que está sendo discutido, e assim por diante. Eu tenho critérios estabelecidos para isso dentro do Código de Processo Civil, que são coisas distantes. Mas a regra geral é simples. Eu vou dar como valor da causa o valor daquele, né, benefício econômico que que está sendo buscado pela parte. Controle. Antigamente a gente tinha, antes do Código de 2015, uma peça apartada, todo um procedimento à parte, autuava à parte, abria um processinho só para discutir o valor da causa. Era uma coisa bem diferente, cheio de esquema e tal. Hoje não. Hoje, quando a gente estiver estudando lá a contestação, que é uma das formas de resposta do réu, vocês vão ver que em preliminar de contestação a parte pode alegar, olha, eu não concordo com o valor da causa. Então, a impugnação ao valor da causa, ela vai ser realizada dentro da contestação como preliminar, ou seja, como matéria processual. E lá eu posso, inclusive, em função disso, despertar a produção probatória, instruir a dúvida, e assim uma série de situações. No entanto, na prática, pessoal, normalmente quem briga pelo valor da causa não é a parte, é o cartorário, porque o interesse financeiro dele redunda diretamente com o valor da causa, e normalmente os advogados tendem a colocar um valor da causa muito inferior ao real, para quê? Para minimizar riscos de sucumbência, para minimizar custas processuais. Isso vem de encontro direto ao cartorário no nosso estado do Paraná, por exemplo, onde a maioria dos cartórios ainda é privada, né? Então, você entra com um valor de causa lá de 10 mil reais, o cartorário vê que o valor correto é 120 e ele faz uma certidão dizendo que o valor atribuído à causa não atende os critérios do artigo 292 do Código de Processo Civil, e no primeiro despacho o juiz recebe e pede para que você emende o valor da causa quando ele não muda de ofício, e o cartorário vem lhe cobrar a complementação das custas. Então isso é uma coisa muito comum, tá ok? O que mais tem que constar, pessoal? Provas. Aqui, eu particularmente acho meio bobo, mas é um requisito, tá? Por quê? Porque se eu estou contando uma história, estou contando fatos, eu tenho a obrigação, eu tenho o ônus da prova de provar o que eu estou alegando, tá? Isso é uma regrinha simples que a gente vai ver lá na frente. Então, não faz sentido eu contar uma história e eu ter que pedir para produzir prova para contar aquela história. Até porque não é especificar aqui quais são as provas que eu vou fazer. Eu não preciso dizer neste momento que eu vou provar a minha história ouvindo a testemunha, juntando tal coisa. Não tenho que especificar aqui quais vão ser as provas. Eu simplesmente tenho que pedir para produzir provas. Isso eu acho bobo. Mas está na lei, está no 319, então pedir a produção de provas, protestar pela produção de provas. Normalmente os advogados preenchem esse requisito dizendo assim, protesto pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos. Ponto. Com essa frase boba, já preenchido o requisito, e ela é igual em 99% dos processos. Logo, poderia ser dispensado, porque todo mundo sabe que precisa fazer isso. É um ônus da parte, se não produzir a prova, é perder. Agora, como está no 319, se você não colocar essa frase boba no seu processo, pode acontecer de o juiz não deixar você fazer prova porque você não pediu para produzir prova, e daí você fatalmente vai perder o seu processo. Então, tem que pedir. Por quê? Porque está na lei. Tá? Sétimo, pessoal, audiência. No passado, quando você entrava com a petição inicial, a parte contrária, via de regra, ela era citada e ela apresentava uma defesa. Os juízes pegavam as duas coisas tal, e daí marcava uma audiência. Por quê? Porque daí ele já teria uma ideia melhor, ele estudou o processo já estava mais maduro, ele teria mais condições de conduzir uma conciliação das partes de uma forma um pouco mais eficiente. Hoje não é assim que funciona. Tá? Hoje a gente
é citado e, via de regra, a gente é convidado a comparecer a uma audiência de conciliação. Se nesta audiência de conciliação não surte de acordo, não tiver acordo, daí começa a contar meu prazo de defesa. Tá? Então, por quê? Porque a chance de o juiz consiga convencer as partes de fazer um acordo é muito grande. Isso quer dizer, é um processo a menos para que seja julgado. Tá? Regras da pilha sendo aplicada na prática e colocada dentro da lei. Tá? Então, essa é uma situação bastante simples. Então, mas existem situações onde a conciliação não é viável. Tá? Então, existem alguns casos em que você não vai ter interesse nisso. Logo, é importante que você coloque na petição inicial se você tem interesse ou não na realização da conciliação. Principalmente se você não quer conciliar. Tá? Porque daí existe uma chance remota, mas existe uma chance remota de que a conciliação não seja designada. Agora, se você não colocar a sua opção pela realização da audiência, fatalmente o juiz vai determinar a realização da audiência de conciliação. Isso é uma regra simples. Tudo bem, pessoal? Mais à frente a gente fala especificamente com relação a esta audiência e entender a regrinha de quando que ela acontece e quando não. O que vocês têm que saber é que é requisito da petição inicial dizer se tem interesse ou não na realização da conciliação. Não está no 319, pessoal, mas está no 77 do Código de Processo Civil, uma regra que diz assim, né, as partes, os procuradores e todos aqueles que intervêm no processo de alguma forma devem, né, daí a gente pega lá o sétimo, o quinto, né, que diz assim, no primeiro momento que eles couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, tá, e manter isso atualizado. Então, se o advogado fez a petição inicial é a primeira oportunidade que ele está falando no processo, ele está criando o processo por meio da petição inicial. Tem que constar nessa petição inicial o endereço das partes, já está no 319, o endereço, qualificação, tudo certinho. Mas aqui, com base no 77, eu digo que tem que constar o endereço do advogado onde ele vai ser intimado. Tá? Se não constar isso, posso considerar que ele não colocou, vai se intimar em qualquer lugar, não vai se intimar do que aconteceu no processo, fatalmente vai sucumbir. Tá? Então é obrigação do advogado informar seu endereço e manter ele atualizado. E isso é um requisito da petição inicial por força do artigo 77. Então você tem que colocar isso. Se não colocar, é um problema grave na sua petição. Tudo bem? Documentos, pessoal, a gente falou que o 319, ele explica exatamente quais são os requisitos intrínsecos da peça, o que tem que ser narrado dentro da peça. E eu vou dizer para vocês que os documentos estão no 320. O 320 simplesmente limita-se a dizer que os documentos indispensáveis à propositura da demanda têm que ser juntados com a petição inicial. Agora, eu vou dizer para vocês, o ideal é juntar tudo, pessoal. Tudo que você tem, você junta com a petição inicial, você não guarda cartucho para depois, tá? Então, tudo. E vou dizer, é indispensável, por exemplo, uma ação de divórcio, não existe ação de divórcio sem ter uma certidão de casamento juntada, tá? Os juízes, inclusive, vão além, eles pedem que a certidão de casamento seja atualizada, e assim por diante, tá? Então, estou pedindo alimentos, estou pedindo qualquer coisa, estou discutindo a propriedade do imóvel, tem que estar lá juntado a matrícula do imóvel, e assim por diante. Documentos indispensáveis. O que a gente normalmente faz é juntar tudo que tem para evitar qualquer problema de imediato já na petição inicial. O 435, o pessoal diz lá, aquilo que não for indispensável pode ser juntado a qualquer tempo. Então, posso juntar no meio do processo? Posso. É ideal isso? Não, isso é horrível. Por quê? Porque tem uma regrinha que fala do contraditório, tá, pessoal? Então, posso juntar a qualquer tempo pensando na regra do contraditório. Pensando na regra do contraditório, se eu pego o negócio junto no processo hoje, a parte o juiz vai ter que analisar, vai ter que determinar para que a parte contrária seja ouvida e que apresente o contraditório. Considerando que pode ter intimação 2 meses, no mínimo, para que qualquer coisa aconteça. Então, quando você faz isso, você enrola o processo, você faz com que o judiciário trabalhe a mais, você está queimando cartucho, então não é uma coisa ideal. Então o ideal é que você junte tudo de início.
apenas explicando assim uma situação, isso também é uma forma de malandragem dos advogados. Tá? Às vezes o cara quer enrolar o processo, fica juntando coisas que não tem sentido lá. O juiz tem que mandar ele tirar, tem que pedir para ouvir a parte contrária, e isso enrola o processo. Eu tive aula com um sujeito que é procurador da República, ele contava a seguinte situação, que se quer enrolar um processo para que não seja julgado no tribunal, você espera ele entrar na pauta do julgamento. A hora que entrou na pauta, está com tudo certinho para ser julgado, você vai lá e junta uma petição enorme, assim, um arrazoado com 20 folhas sobre o processo. Tem fundamento isso? Não, não tem fundamento nenhum, não serve para nada, os caras vão mandar tirar. Mas só até os caras descobrirem que aquilo não tem fundamento e mandarem você tirar, no mínimo você ganha meio ano no processo. Tá? Então, muito cuidado com juntar coisas fora do tempo oportuno. Você vai fazer com que o processo se alongue no tempo. E, via de regra, isso não é bom para ninguém. Tá? Apesar de ser utilizado muitas vezes como um mecanismo de malandragem por muitos profissionais. Tá? Deficiências da petição inicial. Pessoal, todo mundo erra. Todo mundo já fez alguma coisa, já esqueceu, já não colocou um fundamento, esqueceu um documento. Então, é possível que algum problema exista, que algum equívoco aconteça. Isso é uma coisa assim bastante comum. Tá? Então, como é uma coisa bastante comum, também tem que ter um mecanismo para tratar disso, pessoal. Vocês vão encontrar advogados por aí dizendo, eu nunca tive que emendar uma petição inicial. O que eu digo para vocês? Primeiro, é mentira. Segundo, é possível ser verdade, ser advogado, muito pouco. Tá? Mas agora, quem está no dia a dia forense já passou por essa situação, então é normal. Logo, pessoal, volto a dizer para vocês, a vida do profissional, do advogado, isso é comum. Na vida do acadêmico, isso é um problema sem conserto. Então, se você fez uma petição errada que teria que emendar, fatalmente você vai reprovar na prova. Se você é advogado, você vai ter um prazo para consertar isso. Por que você faz isso? Porque é melhor que seja consertado do que você extinga o processo de julgamento de mérito, que no dia seguinte o cara entra com um processo novo, você nem explicou para ele o que estava errado, ele entra com erro de novo. Tá? Então, por uma questão de segurança jurídica, economia processual, o melhor é que a coisa seja consertada, vamos arrumando o negócio para que chegue um resultado melhor. Tá? Então, bem objetivo esta situação. Esse prazo é preclusivo? Não. Por quê? Porque o juiz mandou emendar em 15 dias. O cara vai lá e conserta em 30. O juiz deve extinguir o processo? Não, não deve. Por quê? Porque se o juiz extingue o processo, ele vai lá e entra com um processo novo, muito pior. Tá? Então, é um prazo assim, não é preclusivo, diria para vocês, inclusive é um prazo que não é impróprio, tá? Porque não tem consequência jurídica a não observação dele. Tá? Lógico, o magistrado pode pensar, olhar, não juntou, vou extinguir, pode fazer isso. Vai resolver o problema? Não. Vai evitar que o sujeito entre com um processo novo? Não, não vai. Tá? Então, esta é a situação de uma forma bastante simples. Uma observação que a gente faz, posso corrigir a petição inicial. Antes do réu ser citado, eu posso corrigir inclusive o que está no pedido. Após a citação do réu, só se ele concordar. Tá? Não vou entrar no mérito com relação a como que altera o pedido ou não, porque isso é objeto da matéria da nossa próxima aula. Mas vou dizer para vocês, tem que consertar a petição inicial? Beleza. Tem que alterar o pedido? Se o réu não foi citado ainda, nesse conserto pode até alterar o pedido. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? E aqui está novamente o meu contato, pessoal. Fiquem à vontade, me procurem para tudo que for necessário. Grande abraço, até a próxima.